Vou iniciar, tu vai ver aqui. Já entrou. Boa noite, graça e paz, queridos. Não tem ninguém lá ainda. Não. Aí vai aparecendo ali. Ué, ligou. Ligaram pra mim. Alô? Oi, Lucas, a paz. Tudo bem, filho? Vamos contactando o pessoal aí, tá, gente? Me ajuda aí. Chamar o pessoal para não ficar muito tarde. Para nós começarmos a nossa aula, amém? Irmã Roberta Rodrigues, a paz do Senhor, boa noite. Irmã Lúcia, boa noite, a paz do Senhor. Tá tudo bem, pessoal? Oi, querida irmã Isioni, a paz do Senhor, graça e paz, minha irmã. Deus abençoe a todos vocês, viu? Ricamente. Vamos lá, só aguardando vocês, tá? Daqui a pouco nós vamos orar ao Senhor. É alunos? Tá ligando? Sei lá. Uma coisa de maluco. O que aconteceu aqui agora? Não entendi nada. Entrou um som altíssimo. Eu vi. E agora reiniciou meu telefone. Eu não conseguia nem. Não entender. Confesso que não entendi nada agora. Nós já temos aqui presente a irmã Roberta, a irmã Lúcia e a irmã Isioni. Pai do Senhor, pessoal. Já foi. Já foi. Não, eu que tô falando. Pai do Senhor. Então vem cá falar aqui. Gente, a Cíntia tá dando a paz do Senhor, tá? Vem cá falar aqui. Eu vou me ver de máscara e não rir na minha cara. Mas não, vem pra cá. Fala aqui. Paz do Senhor, pessoal. Saudade de todos vocês. Tem que falar quando tiver uns 50, 40 juntos. Vê no grupo aí, Cíntia, vocês estão Olhando. chegando. Aqui, tem que fazer isso aqui. Oi. Ih, chegou gente dessa, não. Não tinha visto, não. Mas... Esse é o pessoal que tá chegando? Uhum. Deixa eu ver quantos tem ao vivo aqui já. Só um minuto. Pode orar. Pode orar. Bem, amados, graça e paz a todos aí. Tem vários irmãos aqui que já chegaram. Convido a vocês para orarmos ao Senhor e avisar os irmãos que a internet não está muito boa, está um pouco lenta. Qualquer coisa que acontecer, os irmãos estão avisados, mas vamos torcer que dê tudo certo. Amém, queridos? Oremos. Nosso Deus e Pai celestial, te louvamos, Senhor, e te agradecemos por essa noite abençoada.
Estamos aqui, Senhor, em Tua presença, reunidos, embora distantes fisicamente, mas de coração unidos, espiritualmente próximos. Para nós isso é muito importante. Seja conosco, nos guarda, nos proteja, cada um no seu lar, no convívio da sua família, que o Senhor possa guardar a cada um, Senhor, proteger a cada pessoa, cada aluno, cada servo Teu, nos dando saúde, força e graça na noite desse dia e todos os dias da nossa existência. Muito obrigado pela vida da irmã Cíntia, que está nos ajudando, sua mamãe, sua família, seu lar, sua casa. Abençoe também a minha mãe, meu filho, nossa vida, Senhor, nossa família, nossos projetos, a nossa esperança que está em Ti, Senhor. Seja conosco, Pai. Nós te pedimos, te agradecemos, Senhor, na noite desse dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Bem, queridos, nós vamos dar início, né, à nossa aula de hoje. Amém, queridos? Nós vamos, então, semana passada, nós terminamos falando sobre o derramamento do Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre as duas posições sobre o batismo com o Espírito Santo. Por que a gente começa a aula hoje falando de duas posições de batismo com o Espírito Santo? Porque são duas linhas de pensamento, de interpretação que existem nas igrejas evangélicas de âmbito mundial e histórico, tá? Então, eu não seria justo eu, nessa aula, apenas aplicar, né, lecionar apenas a visão pentecostal, tendo em vista que são duas visões sobre isso, tá? Nós estamos acostumados, a maioria, né, a ouvir apenas a visão pentecostal, os desdobramentos de âmbito pentecostal sobre a interpretação do batismo com o Espírito Santo, ok? Então, nós vamos estudar duas linhas aqui, duas vertentes. E existe uma delas, que eu vou colocar como primeiro, ok? Que fala sobre o batismo com o Espírito Santo como uma inclusão no corpo de Cristo, como regeneração e conversão. Geralmente quem defende essa linha, que a pessoa é batizada com o Espírito Santo no ato da aceitação a Cristo, assim que ele aceita Jesus, que ele se entrega a Jesus Cristo, quem defende essa visão que ele é batizado com o Espírito Santo nesse dado momento, são as igrejas fundamentalistas, as igrejas históricas, né? Como, por exemplo, a Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Há algumas igrejas batistas também, e algumas igrejas metodistas também do Brasil, tá? Então, são as igrejas que defendem essa ideia. E aí começa assim, ó. Batismo com o Espírito Santo tem a ver com inclusão, regeneração, conversão, selo, salvação para todos, no corpo de Cristo. Essa é a visão reformada, ok? A visão das igrejas reformadas sobre o batismo com Espírito Santo. E aí diz aqui, ó, para os reformados, o selo do Espírito Santo é dado no ato da aceitação a Cristo, chamado também de primeira bênção. Entenderam? Então, para a igreja reformada, as igrejas de âmbito reformada,
elas acreditam que o batismo no Espírito Santo ele é uma forma de inclusão, tá? E é encarado como primeira bênção. E eles têm uns versículos que eles também citam, que é aqui, por exemplo, 1 Coríntios, se você puder abrir aí, tá bom? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, amém? Cumprimentar aqui todos os irmãos que estão chegando aí agora, tá? Com a paz do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, ok? Diz assim: pois em um só Espírito, olha bem, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Então, queridos, essa referência de Coríntios é uma referência utilizada por esses que defendem essa linha, esse pensamento, tá? E aí alguém poderia perguntar assim, tá, mas qual é a visão correta? Né? Eu diria para você que é uma questão de interpretação, tá? Não há uma questão de visão correta. Esse aqui? Visão correta, porque a gente tem dois grupos que pensam diferente. Entenderam? São dois grupos que pensam diferente. E a questão de você pensar diferente, nesse aspecto, repetindo, nesse aspecto, tá? Não altera, tá certo? A salvação espiritual de ninguém, tá bom? É assim, é como a escatologia. A gente tem as pessoas que defendem a ideia de que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Outros acreditam que ela será arrebatada no meio da tribulação. E outros, porém, acreditam que a igreja será transladada pós-tribulação, ok? E aí, o que implica isso em termos de salvação? Nenhum. São questões de visões diferentes do tema, do assunto em si, ok? Então, fica aí essa dica, tá bom? E aí, continuando aqui, ainda na visão reformada sobre o batismo com o Espírito Santo, ok? Olha só, o batismo pelo Espírito Santo é imutável e operado uma vez quando o crente é salvo. Então, eles não acreditam que a pessoa aceita Jesus e depois, conforme ela vai, né, se aprimorando, buscando, ela recebe um revestimento, e isso eles não chamam isso de batismo com o Espírito Santo. Eles chamam de enchimento. Interessante, né? Então, vamos continuar. Os cristãos nunca são ordenados a serem batizados pelo Espírito Santo em Cristo. Essa é a visão reformada, tá? Depois eu vou ler a pentecostal. Visto que é a porção de todos os que creem. Então, eles acreditam que quando a pessoa aceita Jesus, basta ela crer. Como Paulo diz, com a boca confessares e o coração creres que Jesus Cristo é o Senhor, então serás salvo. Então, eles acreditam que nesse instante, nesse dado momento, o Espírito Santo já batiza essa pessoa. Porque eles acreditam que batismo é o quê? A inclusão no corpo de Cristo, conforme 1 Coríntios 12, 13, é a regeneração, chamado também de primeira bênção. Aí diz assim, ó, cada crente é batizado pelo Espírito Santo em Cristo, entretanto, nem todo crente é necessariamente cheio do Espírito Santo. Tá vendo? Batismo do Espírito Santo em Cristo resulta no ato do crente ser vitalmente unido a Cristo por toda a eternidade. O batismo com o Espírito Santo estabelece a posição do cristão. O batismo é também um aspecto da salvação. Então, essa é a visão, como eu disse, reformada, que insere algumas igrejas presbiterianas, batistas,
luteranas, igrejas metodistas também, algumas, bem poucas, não são todas. Tá bom? Agora a visão pentecostal sobre o batismo com o Espírito Santo e a visão majoritária, tá bom? Essa é a visão, digamos, esmagadora, ela é maior, ela é muito mais abrangente em todo o Ocidente, quase todo o Ocidente. Enfim, a visão do batismo do Espírito Santo de uma outra forma, tá bom? Aqui já é a igreja. Por exemplo, o pensamento da igreja Assembleia de Deus, a igreja Brasil para Cristo, a metodista wesleyana, ok? Que é marcada pela chama pentecostal, o avivamento. Algumas igrejas batistas renovadas, tá? E pouquíssimas igrejas também de presbiterianas renovadas, ok? Aí tá aqui, ó, visão pentecostal. Aí diz aqui, ó, o batismo com o Espírito Santo é chamado de revestimento de poder. Deu pra entender? Baseado em Lucas 24:49, quando Jesus fala: ficai em Jerusalém até que do alto sejais o quê? Revestidos de poder. Ou segunda bênção. Então, na visão pentecostal, tá, dos cristãos pentecostais, perdão, avivados, né, que interagem com essa questão da profusão do Espírito Santo, ok? A ideia é como que uma segunda bênção. Então, o crente pentecostal entende o seguinte: ele aceita Jesus, ele tem o Espírito Santo, ele entende isso. Mas ele não entende que isso pode ser chamado de batismo no Espírito Santo. Porque ele acredita que a evidência física inicial é o falar em línguas desconhecidas, também chamadas de línguas estranhas, né? Então tá aqui, ó, é um ato de Deus pelo qual o Espírito Santo, preste bem atenção para você entender, isso aqui é a visão pentecostal. A reformada eu já falei, tá? Ó, é um ato de Deus pelo qual o Espírito Santo vem sobre o crente e o enche plenamente. Esta experiência é subsequente, olha esse detalhe, subsequente à salvação e tem como evidência física inicial falar em línguas. Este revestimento de poder é figurado como batismo, tendo origem na palavra grega baptizem. A palavra grega para batismo é baptizem, que tem um significado de imersão, imergir. Isso significa que os crentes foram imersos ou envolvidos, mergulhados no Espírito Santo, ok? Amém, queridos? Então, aqui é a interpretação pentecostal, tá bom? É exatamente conforme nós somos doutrinados e ensinados e somos felizes assim, vivemos tranquilamente com essa visão de âmbito pentecostal. Todavia, temos que respeitar as outras linhas de pensamento e interpretação, tendo em vista, amados, que as outras denominações evangélicas e segmentos evangélicos acreditam em Jesus como Salvador suficiente de suas vidas, e isso basta, tá bom? Que divergências ou ideias diferenciadas, isso sempre vai acontecer. O que não pode, por exemplo, é uma dessas denominações falar assim, ó, nós não acreditamos que o céu é real. Nós não acreditamos que Jesus vai voltar. Nós também não cremos que o inferno existe. Então, se esse tipo de coisa acontecer, ou, por exemplo, não acredito na Trindade, a igreja tá, aí já é uma heresia. Nós temos que protestar veementemente, porém, não é motivo de nós aceitarmos. Mas essa visão do Espírito Santo é uma visão diferente, que nem todos pensam igual realmente, né? Então tá aqui, ó. Quando o Espírito Santo, o slide 37, quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos no cenáculo,
eles foram cheios do Espírito ao ponto de parecerem estar embriagados. Realmente isso aconteceu, né? Quando o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, conforme a aula da semana passada, nós explicamos para os nossos queridos irmãos, ok? Eles foram cheios do Espírito Santo e parecia que eles estavam embriagados, né? Alguém até disse assim, ó, eles estão cheios de mosto. E alguém replicou dizendo assim, mas como é que pode? Não é 9 horas da manhã, eles não podem estar cheios de mosto. Porque o judeu ele tinha realmente um cuidado na questão de ingerir bebidas em um determinado horário específico do seu dia, ok? Aí diz aqui, ó, muitos diziam que os galileus estavam cheios de mosto. Essa palavra mosto, ela vem de uma palavra grega chamada gleukos, de onde originou a palavra glicose. Essa palavra que a gente conhece, e aí já fica até a dica para fazer seus exames, tá bom? Glicose, tá aqui. O mosto era um vinho novo, ou seja, feito de uvas muito doce. Versículo 15 do capítulo 2 do livro de Atos, o apóstolo Pedro vai dizer que era a terceira hora do dia. Fazendo um cálculo segundo o padrão judaico, a terceira hora corresponde a nossa 9 horas da manhã do mundo ocidental, tá? Então, basicamente é isso. Então, fica claro aqui, antes de eu entrar na questão do dom de línguas, que a gente já vai falar, que são duas posições, tá bom? Um dia até um aluno falou para mim, quando eu dava essa aula, não tem muito tempo isso. Irmão, eu nunca ouvi dessa forma, realmente a gente só escuta falar de uma visão, né? Que é uma visão até majoritária, porque nós temos muitas igrejas de cunho pentecostal. Então eles acreditam que o batismo é algo subsequente à aceitação a Jesus Cristo. Ou seja, ele aceita Jesus, ele recebe o Espírito Santo, ele acredita sim, mas ele acredita que em um dado momento da sua vida como cristão, durante seu desenvolvimento, ele vai receber digamos assim, um derramamento, né, uma plenitude espiritual estupenda, muito grande, muito forte, e ele vai ser marcado com línguas estranhas, e de fato isso acontece com muita gente. Então essa é a forma. E outros acreditam, como eu já disse, os reformados, que não é assim, né? Eles não acreditam. Agora, uma coisa bem legal para os irmãos refletirem, viu, queridos? É que a semana passada a gente falou, e é muito importante não confundir o livro de Atos, a questão da Atos 2 com 1 Coríntios 14, né? Então, ali que está o grande problema também de âmbito pentecostal, é as pessoas colocar tudo junto, não é verdade. E o fato de a gente não juntar Atos 2 com Coríntios 14 e colocar no mesmo nível, também não vai tolir ou, enfim, enfraquecer a doutrina pentecostal. Jamais. Não vai. Cada qual no seu devido lugar. Amém? Referência de Lucas. A referência de Lucas, deixa eu ver aqui. Né? Referência. Assim, Lucas capítulo 24, tá? Versículo 49, tá bom? Quando Jesus fala para os discípulos ficar em Jerusalém, tá bom? Vamos lá. Isso, tá aí, né? Muito bem. Vamos lá. O dom de línguas conhecidas, registradas na primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Então tá aqui, ó. O dom de línguas estranhas, que a gente fala, ou língua desconhecida, não é um dom público, tá, pessoal? Fica claro isso aqui, tá bom? Não é um dom público. Ele é um dom íntimo, tá bom? Ele não é público. O dom de línguas, ele não é público, ele é íntimo, ele é pessoal, ele é individual. Tá? Ele pode até se tornar coletivo quando há a interpretação. Aí a gente vai avançar, vamos desenvolver mais, a gente vai chegar lá. Mas a priori, fica aí a dica, tá? Então tá aqui, ó. Não é um dom público, ele é um dom íntimo, particular, pessoal, olhe bem, da nossa intimidade com Deus.
É por isso que Paulo, em uma determinada passagem bíblica, a gente vai chegar lá também, ele fala assim, só estou antecipando para fechar o pensamento, ok? Ele diz assim, quem ora em línguas, ele ora a Deus, porque só Deus o entende, né? E ele edifica a si próprio, porque ele é íntimo, o dom ele é íntimo, ele não é uma coisa extensiva, tá? O dom de línguas desconhecidas não tem a característica de profecia, mas de oração e adoração. O que é isso aqui? Daqui a pouco eu vou ler o texto, tá? Deixa eu só explicar isso aqui para eu poder ler o texto. Então, quando nós falamos em línguas, estamos envolvidos em êxtase, digamos assim, um êxtase espiritual, tranquilo, sereno, calmo, tá? Não é uma coisa com estardalhaço, fora de controle, descabível, né? Porque a gente vê isso por aí também. É muito ruim isso. As pessoas até chegam a dizer que elas estão fora de si quando o Espírito Santo impulsiona elas, quando ele comove elas. Isso não é verdade, tá? Porque Deus ele não tira a sua lucidez, as suas faculdades mentais, elas permanecem no mesmo lugar, tá? E Deus te usa por misericórdia e bondade, ok? Então a pessoa ela está consciente do que está acontecendo à sua volta. É importante falar isso. Aliás, é importante ressaltar também que existem alguns segmentos por aí que as pessoas ficam fora de si, mas isso aí não é Deus. Só pode ser o maligno, porque as pessoas têm que ter consciência. Deus não vai apagar as atividades cerebrais de uma pessoa, as suas faculdades mentais normais, porque ele está operando naquele corpo e a pessoa não tem que saber como está funcionando aquilo. Não é assim. Muito pelo contrário. Tanto é bem verdade que eu estou falando para vocês que não é assim que funciona, porque Paulo diz o quê? O espírito, repare, espírito aí com E minúsculo, porque ele está falando do espírito humano. É o pneuma humano, não é o Espírito Santo. Ele diz assim, ó, o espírito do ser humano, estou parafraseando, do homem e da mulher, que são cristãos, está sujeito, tá, ao seu próprio espírito. Em outras palavras, para simplificar e você entender melhor, a ideia é dizer o seguinte: cada pessoa, dentro da sua racionalidade como ser humano, ele sabe muito bem a que ponto ele deve prosseguir, né, em um movimento espiritual, digamos assim, ou não, dentro da racionalidade, da coerência, da lógica, da ética, do comportamento, do caráter. Então, isso é muito importante, porque a gente vê tanta distorção sobre isso. Eu vejo muito por aí as pessoas falarem tanta coisa, né? Não, mas o Espírito Santo te tomou, eu não aguentei, eu tive que fazer. O Espírito Santo, ele é inteligente, ele é sábio. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, ok? A Bíblia diz isso. Então, Deus trabalha, o Espírito Santo trabalha com coisas ordeiras. Ele trabalha dentro da ética, ele trabalha dentro da pureza, da transparência, ok, irmãos? Então fica essa dica aí, tá bom? Vamos abrir o texto então, não é isso? Louvado seja Deus, né, irmã Cíntia? Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 14. Jesus. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1 até o versículo, grande, até o 19, tá? Mas a gente tem que ler isso aqui. Vamos lá, capítulo 14, do 1 ao 19. Diz assim, ó. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens. Olha isso aqui. O que profetiza fala para o homem, tá vendo? E para quê? Olha a finalidade da profecia aqui, pessoal. Edificando, exortando e consolando. Só uma pausazinha para explicar. Qual é o propósito da profecia? Seja ela profecia
querigmática, a gente vai ter que botar isso depois no grupo, essa palavrinha grega, né? Que é K-E, G-mudo, querigmática, M-A-T-I-C-A. Existe a profecia querigmática e existe a profecia preditiva. Repetindo, profecia querigmática e profecia preditiva. Agora vamos explicar. O que é a profecia querigmática? Essa palavra querigmática, ela vem da palavra grega querigma. E o que é querigma no idioma grego do Novo Testamento, da tradução do Novo Testamento? Significa o seguinte, a proclamação, a pregação pública, o proclamar publicamente, tá bom? Então, por exemplo, se eu estou pregando a palavra de Deus, aonde vocês aí nas igrejas me chamaram para pregar. No ato que eu estiver fazendo menção da palavra para pregar, ali eu sou um profeta. Amém? Eu sou um profeta do Senhor. E estou reportando a mensagem querigmática, ou seja, proclamando a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Amém? E qual é a diferença da outra? Que eu falei preditiva também. A preditiva é aquela profecia que é dada através do dom do Espírito Santo. Por exemplo, alguém escolhido por Deus, porque quem dá os dons é o Espírito Santo, não é o homem. Então o Espírito Santo ele dá o dom de línguas seguido de profecia. Então ele tem o dom de línguas e ao mesmo tempo o dom de interpretação de línguas desconhecidas. Isso nós chamamos de quê? De profecia preditiva, porque prevê, tá? O que vai acontecer, o que vai suceder, ok? Então há uma diferença da profecia preditiva versus a profecia querigmática, ok? Eu parei aonde? No versículo... Acho que foi o 3, né? Então vamos lá, agora o 4. 14 de Coríntios, 1 Coríntios 14, do 4 em diante. Vamos lá, fazer aquela leitura. O que fala em outra língua, a si mesmo, presta bem atenção, se edifica. Mas o que profetiza, edifica quem, pessoal? A igreja. Não é isso, irmã Cíntia? Então as pessoas que falam em línguas, elas... eu posso falar em línguas estranhas na minha igreja? Se você tem o dom, você pode. Se o Espírito Santo te impulsiona, ele impele você, você pode, deve. Agora, o que você não pode fazer, aí você vai ver aqui, isso aqui é muito bom, essa passagem acho que tinha que ser lida em cultos de doutrina de muitas igrejas, para a gente aprender. Então, o Paulo diz o seguinte, você pode falar em língua. Se você não consegue interpretar, não há intérprete para você, ou seja, você não tem o dom de interpretação, ou alguém não está sendo usado para interpretar a sua língua, você fala consigo mesmo e com Deus, e em silêncio. Como assim silêncio? Sussurrando? Não necessariamente, mas também não é, digamos, ético, ponderável, não é normal em que as pessoas estão numa reunião, a gente está direcionado para o culto, Deus está falando através do pregador, já disse, repito, o pregador da sua igreja que vai pregar, seja o senhor que é pastor, a senhora que é pastora que está aí ouvindo essa aula, ou quem o senhor e a senhora designar, esse é o profeta de Deus. Essa pessoa é a pessoa que está direcionada pelo Espírito Santo como canal de Deus para a sua vida, tá bom? Então, o irmão Rodrigo está perguntando aqui, novamente, sobre a definição de preditiva, né? Então, irmão Rodrigo, a preditiva é aquela profecia que é recebida como um dom espiritual de Deus, dos 9 dons do Espírito. É quem tem o dom de línguas, né? O dom de línguas, e aí ele vai falar usado pelo Espírito Santo de Deus, tá? Então a diferença é essa. A profecia preditiva, ela é através do dom do Espírito Santo, tá bom? É através das línguas interpretadas. Então vamos lá. Então, queridos, o profeta está pregando, o pastor está pregando, ele é o profeta de Deus ali na hora, ele é o querigmático, ele é o querigma de Deus ali, ele é a proclamação da palavra. Então ele não deve ser interpelado, não deve, porque Deus não é Deus de confusão.
Tem igrejas aí que o pastor está pregando, você levanta 3 profetas e sai profetizando, cada um uma coisa diferente, ninguém entende nada. E o pregador para. Então, isso é, no mínimo, fora da realidade, tá bom? Não procede, não é correto, não é coerente, tá bom? Então, fica a dica sobre essa questão. Então, se eu falo em línguas, eu falo para edificar a minha vida com Deus. Estou dentro do culto. E eu não posso atrapalhar o ouvinte que está ao meu lado, dependendo da tonalidade que eu vou expressar essas línguas, a pessoa que está ali que não é crente, ela quer ouvir o louvor, ela quer ouvir a pregação. Aliás, ela necessita para que ela seja salva. Então, eu não posso atrapalhar isso através da falta da sabedoria, ou melhor, uma palavra que vai encaixar bem, equilíbrio. Amém? Então, falta equilíbrio em algumas pessoas nesse quesito, né? Vamos lá. O versículo 5, né? Eu quisera que vós todos falassem outras línguas. Olha o que Paulo está falando. Muito mais, porém, que profetizasses. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Deu para entender, irmãos? Então tá aqui o apóstolo Paulo falando, ó. Ele fala assim, ó, eu vou usar uma linguagem mais atual. Paulo está dizendo para a igreja, escrevendo a carta à igreja de Corinto, da igreja que estava na Grécia Antiga, né? Corinto era uma cidade portuária da Grécia. E Paulo tinha uma igreja missionária lá. Então ele está escrevendo para essa igreja, ele está dizendo para os membros da igreja, ele está dizendo para eles assim, ó, eu prefiro que todos vocês falem e profetize, porque quando há profecia, a pessoa entende. E a profecia tem caráter de edificar, exortar e consolar. Tá certo? Então, ele não proibiu que falasse em línguas, não foi isso, muito pelo contrário. Mas que quem fala em língua e não interpreta tem que falar só para si, porque não vai edificar a vida de ninguém. Né? As pessoas não vão entender. Né? Então, tá aqui, ó. O 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, olha aqui, línguas desconhecidas, em que vos aproveitarei? Nada. Se vos falar por meio da revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina, é assim que instrumentos inanimados, como flauta ou cítara, quando emite sons, se não o derem bem distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, com a língua não disserdes palavras compreensíveis, preste bem atenção, alguma Bíblia deve estar dizendo assim, ó, palavras inteligíveis. Alguma deve estar dizendo assim, palavras inteligíveis. Como se entenderá o que dizes? Porque estarei como se falasse ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido, viu? Se eu vos ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Versículo 12. Assim também, vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir, né, para a edificação da igreja. O que ele está dizendo aqui? Procura progredir, ou seja, tem que haver interpretação, tem que haver transparência. As pessoas precisam saber o que está querendo ser falado para a igreja. Tem que ser edificando a igreja, tem que ser direcionado. As pessoas têm que fazer sentido os dons. Não pode ser uma coisa egoísta, né? Ou apenas individualista. Aí vem o 13. Pelo que fala em outra língua, deve orar para que possa interpretar. Tá vendo, pessoal? A gente fala em línguas, ore para interpretar. Amém?
Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Amém, queridos? Olhe bem. Agora o 15. Que farei, pois? O apóstolo Paulo aqui explica de uma forma tremenda, né? Ele mesmo está perguntando, ele se coloca no lugar dos alunos da igreja, vamos dizer assim, né? Então, o que eu faço? É isso que ele está dizendo. Orareis com o espírito, mas também orarei com a mente. Racionalidade. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém? Como é que ele vai concordar? Depois da tua oração de graças, visto que não entende o que tu fala, porque tu de fato dás bem graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, olha aqui, terminando, hein? Porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras, com o meu entendimento, com a minha racionalidade, com a coerência, né? Para instruir os outros, olha isso, do que falar 10.000 palavras em outra língua. Olha que inteligência do apóstolo Paulo. Gente, como falta ensinamento da palavra, né, amados? Concordam com isso? Então, o apóstolo Paulo está sendo muito claro aqui. Como ele está explicando aqui de uma forma magnífica, extraordinária. Ele está dizendo o seguinte, não adianta, eu prefiro falar 5 palavras inteligíveis, 5 palavras de esclarecimento público, que as pessoas compreendam o teor dessa palavra, dessa mensagem, do que eu falar, ele está colocando aqui, ó, 10.000 línguas estranhas ou estrangeiras, ou seja o que for. Por exemplo, se falar francês, alemão, japonês, eu não entendo nada. Então eu prefiro que fale uma linguagem pequena, objetiva, sucinta, na minha língua que eu entenderei, na língua portuguesa. Então, a ideia aqui seria essa aqui, né, Cíntia? A irmã Cíntia aqui está só aprendendo aqui, entendeu? Está aqui me ajudando a irmã Cíntia. Deixa eu continuar aqui. Muito bem. Sim, tá tudo certo, né? Vai falar alguma coisa? Tá certo. Então tá aqui, ó. O dom de línguas, presta bem atenção, ele tem uma relação vertical, né, e não horizontal, entenderam aquilo que nós falamos semana passada? Eu fiquei até feliz que alguns irmãos abriram a mente de repente, falaram assim, poxa, a explicação foi tão boa que eu agora estou entendendo de fato, eu ouvia, mas não sabia como funcionava, mas é assim. Então, essa língua de Coríntios 12, 14, ela é vertical, ou seja, é você e Deus. Ela não é assim, ela é assim. Tá bom? Então tá aqui o texto. Agora o slide 42 diz assim, ó. O texto de Coríntios é claro em dizer que quem fala em outra língua, ninguém o entende. Tá bom? Ninguém o entende. Aí diz aqui, ó. Nem mesmo a própria pessoa, verdade. Ninguém o entende, nem mesmo a própria pessoa. Agora, a pessoa, como eu disse e repito, ela pode ter o dom tanto da variedade de línguas, porque as línguas são variedades, né? São várias línguas que a gente se fala, as pessoas que têm essa contemplação divina, né? Mas nem todos interpretam. Porém, existe aqueles que falam e interpretam. Né? Então, aí ela tem um caráter de profecia. Se há interpretação, ela tem caráter de profecia. Ah, mas ninguém interpretou, nem eu tenho dom de interpretação. Então, fale só você com Deus dentro do seu cantinho. Uma voz mais assim, baixa, não uma coisa, né? Que vai atrapalhar a condução do trabalho, da prestar atenção no que está sendo falado. Entendeu? Eu posso falar isso com os irmãos com o coração muito aberto, viu, irmãos? Um coração puro. Por que eu estou falando isso? Porque eu fui criado na igreja pentecostal. Eu sou pentecostal, eu amo ser pentecostal. Eu amo isso. Eu fui criado nas orações, nas consagrações, nas vigílias de Madureira, as vigílias da igreja de Bangu, né? Enfim, né? E a gente, enfim, várias orações, orar de joelho 2 horas,
chorar de joelho, buscar a face do Senhor, Deus falar com a gente através de profecias. Quantas vezes eu chegava na casa de alguém e a irmã falava, assim, passava o relato da nossa vida, porque era o Espírito Santo tomando essa pessoa. Então, quando eu falo para vocês, eu falo com propriedade, tá bom? E base bíblica, lógico, que é o principal. Amém, queridos, né? Tá aqui o irmão Ronaldo, muito importante essa aula. As igrejas pentecostais atuais são bem parecidas com as de Coríntios. É verdade, ele falou certo. É verdade, irmão. É verdade. Principalmente a questão da decência e ordem, isso, do culto. Decência e ordem na hora do culto é fundamental. A irmã Cíntia me lembrou aqui, eu até agradeço a irmã Cíntia, esse livro aqui, pessoal, tá vendo? Pentecoste, o fogo que não se apaga, tá bom? Quem fala sobre isso aqui, olha só, falando de Pentecoste, hein? E ele fala muito bem. É o nosso querido Hernani Dias Lopes, que é presbiteriano, tá bom? Mas ele explica aqui as duas visões, muito interessante. Eu gosto muito desse livro. E esse aqui é um pastor da Assembleia de Deus, meu amigo, já deu aula no Ibaderge, tá? Esse pastor aqui, ó, eu vou ler o nome dele. Josivaldo Santos, do Espírito Santo. Muito bom também. Esse aqui é de um norte-americano, Kennedy Hagin, a respeito dos dons espirituais, tá bom? Eu não achei, mas depois eu vou trazer, tem outros livros lá em casa, muito interessante. Então, as línguas desconhecidas não são decodificadas, ok, queridos? Não são decodificadas, tá bom? É importante falar isso. E nem racionais, tá bom? Por isso são desconhecidas. As línguas desconhecidas podemos chamá-las de línguas estranhas ou misteriosas, mas você nunca pode chamar as línguas estranhas, tá? Ou as línguas misteriosas de línguas estrangeiras. Por que eu não posso chamar de língua estrangeira? Porque uma coisa é língua estrangeira e outra coisa são línguas desconhecidas, que têm uma ligação apenas vertical e não horizontal, né? Então aqui é interessante, tá bom? Aí diz aqui, ó, o slide 45. O dom de línguas desconhecidas é o único dom que não edifica a igreja como um todo, né? Conforme já estamos falando, né? O irmão Anderson Ramalho está dizendo aqui, ó, muitos pastores deveriam ouvir essas palavras. Eu também concordo. Não há, infelizmente, um esclarecimento, não há um ensinamento básico, né, sobre isso. E é importante, né? Nós não somos os donos da verdade, mas nós temos que entender que a igreja precisa de ordem e decência, né? O apóstolo Paulo até ele coloca um limite para que haja profecia dentro de um culto. Ele fala assim, ó, em Coríntios ele fala isso, a gente vai chegar lá também. Não sei se vai ser hoje, mas a gente vai chegar lá. Ele diz assim, ó, o que fazeis quando vos reunirdes, né? Ele diz assim, ó, tem salmo, tem doutrina, tem louvor, tem profecia, né? Ele faça tudo para a edificação do corpo de Cristo. E ele fala, se há profecia, no máximo 3 pessoas. E cada um, ele fala assim mesmo, cada um fale por sua vez. Está lá em Coríntios 14 também. Mais para frente, lá eu tenho que ver o versículo, depois eu falo para vocês, a gente vai ler, né? Vocês vão acompanhando em casa também. As línguas não constituem pregação, tá bom? Porque eu já vi pessoas pegar o púlpito, entendeu, irmã Cíntia? Queridos, pessoas pegam o púlpito da igreja, pegam o microfone e começam a falar 20 minutos de língua. É língua estranha direto, não há uma interpretação. E aí, irmãos, me perdoem, é a franqueza, nós temos que ser reais. Edificou quem? Ninguém. A ninguém, né, irmã Cíntia? Não edificou ninguém, muito pelo contrário, tomou o tempo do culto. Alguém que poderia trazer uma mensagem legível, né? Uma coisa que as pessoas pudessem compreender e elas aliviar os seus anseios, né? E se salvar com a pregação, foi impossibilitado por conta de pessoas, em detrimento a pessoas, que acharam que somente falar línguas seria suficiente no microfone.
eu particularmente sou muito a favor daqueles pregadores que às vezes são tocados, eu mesmo várias vezes, para falar a língua. Você afasta um pouquinho o microfone, se você acha que você está muito, né? Fala ali e tal, volta em palavras legíveis, para que as pessoas possam entender e o culto prosseguir, fluir, né? Tá bem, queridos? Já botou a foto do livro para eles aí? Vou botar depois, né? Já coloquei. Colocou, obrigado. Muitos pastores, beleza, tá aqui. Detalhista ao frisar essas palavras no texto. Obrigado, Rodrigo, é isso aí. Irmão Rodrigo. As línguas desconhecidas é a palavra do homem para Deus, né? As línguas desconhecidas é a palavra do homem para Deus e não a palavra de Deus para o homem. Então, muito interessante. Não podemos em nenhum momento ou época da história do cristianismo, olha isso aqui, pessoal, não podemos em nenhum momento ou época da história do cristianismo proibir o falar em línguas desconhecidas. Amém? 1 Coríntios 14, versículo 39. Vamos lá? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 39. Vamos lá. Nem toda a carne é a mesma. Porém, uma é a carne dos homens, outra... Peraí, eu errei. Eu estou lendo errado aqui. É 14:39, sim, tá certo, mas eu estava no 15. Diz aqui, ó. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em línguas, em outras línguas, tá? O adjetivo, esse adjetivo aqui, o outro aqui, que está na língua portuguesa, no grego a palavra é héteros. Héteros é a palavra que significa diferente. Ou seja, o que é estranho, o diferente. Entendeu? Então, aqui quer dizer o seguinte, línguas desconhecidas. Não, você não tem que proibir. Algumas pessoas confundem isso, né? Ah, tá, mas o pastor não quer que fale língua na igreja. Às vezes não é isso, às vezes ele quer ordem e decência na igreja. Tem que ser avaliado, tem que apurar com responsabilidade, até para a gente não pecar de fazer comentários previamente elaborados de forma infundada, né? Então, tem pastores que prezam a ordem da igreja, a ordem do culto, e ele está baseado na carta de Paulo aos Coríntios. O apóstolo Paulo deu a base, não tenha dúvida disso. A Bíblia é um livro inspirado, irmãos. A gente tem que seguir o texto sagrado das Escrituras, amém? Então, não podemos em nenhum momento da história do cristianismo proibir falar línguas. Isso aí, existe duas correntes, então. Existe uma corrente de uma denominação evangélica do mundo. Algumas denominações acreditam que os dons espirituais cessaram, que eles acabaram no primeiro século da era cristã, destacando aí a atividade dos apóstolos, né? A interação dos apóstolos. Então, os milagres só aconteceram naquela época, a profusão daqueles dons também só foi naquele instante, naquele momento. Para algumas igrejas, eles entendem assim, e para isso é chamado de cessacionismo. Repetindo, são os cessacionistas, que vem da palavra cessar, ou seja, cessou os dons e a expansão do mesmo no primeiro século da era cristã. Isso é o que algumas igrejas defendem, tá? Não sei qual a igreja em si, na verdade, mas são várias que têm esse pensamento de achar que não continua. Só que o texto de Paulo está claro dizendo: não proibais de falar as línguas. Então, ou seja, os dons espirituais, eles continuam. E daí a palavra é continuacionista. Amém? Isso, exatamente. Muito bem. Então, continuacionismo. Isso aí, os cessacionistas é aqueles que cessaram, ou seja, que não acredita que os dons estão em evidência em pleno século XXI, né? A idade contemporânea, o nosso período odierno, né? E a gente acredita que está. Obviamente, porque a gente sabe que opera, né? Quantas pessoas são usadas aí no Espírito Santo de uma forma fantástica? Os dons estão aí em voga, né? Estão em evidência, né? O slide 49 diz, né? Não se mede
o grau de espiritualidade dos cristãos pelo dom de línguas. Eita Deus! Que é isso? Sim, tá quase na hora do intervalo. Faltam 5 minutinhos, tá? Não se mede o grau de espiritualidade dos cristãos pelo dom de línguas desconhecidas. E sim, meu Deus do céu, e sim pelo fruto do Espírito Santo. Aí, Cíntia. Coisa forte isso aqui, né, pessoal? Eita, que tem crente que não se salva. Né? Tem crente que ele distorce isso aqui, ele complica esse negócio aqui. Tem muito cristão achando que porque ele tem dom de línguas estranhas, porque ele fala em línguas, ele se julga mais santo do que o irmãozinho que nunca falou. Né? Isso não é verdade. Deus não mede, não há um termômetro espiritual para medir os cristãos que são mais favorecidos, porque eles têm os dons do Espírito Santo, e aqueles que não têm são menos atendidos ou contemplados por Deus. Isso não existe. Aliás, é importante falar que o Espírito Santo, ele uniu a todos. Ele quebrou as barreiras que a gente falou semana passada. Barreiras etárias, né, Cíntia? Barreiras sexuais, várias barreiras que foram quebradas, barreiras sociais foram quebradas justamente com a visão de quê? De união. Então não pode ter esse pensamento, jamais. Não pode. Então as pessoas que se acham melhores, né, porque têm dons espirituais. Eu conheço igrejas, eu falo isso com tristeza, tá, gente? Isso não é uma coisa legal, não, mas eu vou falar que tenho ainda uns minutinhos. Existem igrejas que só aceitam profecias de alguns irmãos. E eles são intitulados como profetas oficiais da igreja. O dia que ele não vai para o culto, não tem profecia, não pode ter. E se tiver, eles não aceitam. Tem igreja assim. É impressionante. Porque o irmão falando de tal, que é o profeta oficial, que eles dizem assim, ele não foi no culto. Então, isso é muito estranho, no mínimo, sem sentido, né? Então, eu quero dizer que o Espírito Santo, ele usa quem ele quer, a hora que quer, o tempo que quer, a proporção que ele quer também, tá bom? Mas nunca fora de uma coerência, de uma lógica, de uma racionalidade, de uma responsabilidade. Eu acho que o peso dessa palavra é muito maior, né? De responsabilidade, porque o nosso Deus é um Deus que tem caráter e responsabilidade com seus filhos. Ele não vai trazer confusão no meio da igreja, amém? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Às vezes também, por exemplo, irmã Cíntia, eu vejo isso por aí, os pastores de igrejas que são mais tranquilas na liturgia do culto, né? E que tem que ser respeitado. É isso que eu quero dizer para você. A gente que é pentecostal e quer ver gosta de uma coisa mais inflamada, mais, né, contagiante, aquela coisa. Respeitar as igrejas que têm a sua norma, a sua liturgia mais branda, mais tranquila. Mas eles são filhos do Senhor, eles também estão cultuando a Deus portanto, devem ser respeitados no seu espaço de culto. Amém, querido? Na sua liturgia. E às vezes a gente tem dificuldade. Por que algumas igrejas reformadas não chamam alguns pentecostais para pregar? Porque a pessoa chega lá, ela às vezes desrespeita a casa. Se eu for visitar a casa dos irmãos, eu tenho que me enquadrar dentro dos moldes educacionais e sociais daquela casa. Eu não posso fazer o que eu quero. Eu tenho que me ajustar. Eu acho que essa é a palavra mais correta. Amém, queridos? Até porque o anfitrião é que vai ditar o que tem que ser feito. Então, crente pentecostal pega a igreja, por exemplo, uma igreja presbiteriana, enfim, chega lá e quer falar língua na igreja dos outros, quer pular, quer quebrar púlpito, quer jogar cadeira pro não vai funcionar, isso não dá certo. Ah, meu Deus, me perdoa, mas é muito complicado isso. Muito complicado. Ah, eles têm que entender que eu não tenho que entender nada. Eles têm que receber uma mensagem bíblica, salutar, uma mensagem, né, irmã Cíntia, totalmente bíblica, e só isso, você pode se controlar. A Bíblia diz que você pode. A Bíblia diz assim, ó, o espírito do profeta, ou seja, nosso, está sujeito ao próprio profeta. Nunca é o Espírito Santo, não é o Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo não, o Espírito Santo não está sujeito a você, não. Você que está sujeito a ele. Amém, queridos? Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Vamos dar um intervalozinho, né? Eu estou sem dúvida. Tem dúvida, alguma dúvida aí, pessoal? Tá aqui, ó, inacreditável e muito lamentável isso acontecer em tempos de hoje. É verdade, irmão Rodrigo, mas acontece. Infelizmente acontece, né? Crentes que não têm respeito com
o colega pastor que é da linha reformada e que não crê da forma que a gente crê, mas ele é um servo do Senhor, ele faz a obra. E a gente tem que aprender a conviver com as diferenças, desde que as diferenças não esbarrem nas questões doutrinárias, nas questões que vão nos levar para o céu. Então, isso que não pode. Mas, caso contrário, a gente tem que conviver, entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado, tá, com essa questão aí, tá bom? Amém, queridos? Amém? Vamos dar um intervalozinho aqui, né? Uma Cintia dar um intervalo aqui. Vai beber uma aguinha, tomar um café, comer um bolo. Um bolo é forte.